Mateus 5, isto não tem a ver com... Tem e não tem a ver com o que eu vou estar a pregar, mas foi um versículo que veio à mente agora. Diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que a Paula estava agora a trazer, ao falar ali com os vizinhos e a orar, é um bom testemunho de podermos brilhar, não é? E demonstrar quem Deus é. E temos todos muitos testemunhos à volta disso. Mas vamos pegar nisto, mesmo ao pegar na história que vamos estar a trabalhar hoje. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós estamos neste mundo, se és um filho ou uma filha de Deus, tu estás neste mundo para glorificar a Deus. Essa é a tua maior prioridade. O que nós fazemos é importante dar-nos o sustento para o nosso dia-a-dia, mas não é a nossa maior prioridade. Nossa maior prioridade tem que ser esta, de brilhar de tal forma que estamos a trazer glória ao nosso Pai e que as pessoas estejam a conhecer o Pai através da nossa forma de viver, as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. E devemos estar com essa sede e esse desejo de ver o Pai a ser glorificado em tudo o que nós fazemos. Sim, e hoje vamos ver uma história onde Jesus faz um milagre incrível e ele diz, vamos ver já, mas ele diz que tudo isto acontece para que a obra do Pai se manifeste. Não é? Jesus tinha um propósito, para que o Pai fosse glorificado. E esta história, ela termina desta forma. No versículo 39, João 9, vamos estar a ver o capítulo todo. Em João 9 não vamos conseguir ler a história toda. Mas é a história de um homem que vê a sua vida completamente transformada. E vamos ver porquê daqui a uns segundos. Mas João 9,39 diz o seguinte: disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Pergunta para nós hoje é esta: como é que está a tua visão? Como é que está a nossa visão espiritual? Há uns tempos atrás houve um treinamento que nós fizemos que o título era Os Olhos Fazem a Diferença. É importante nós percebermos no ponto onde a nossa vida se situa. Qual é, em que lado destas duas encaixamos? Nos cegos ou nos que estão a ver? João 9,35 há uma pergunta que Jesus faz. E esta é a pergunta que todos nós um dia temos que responder. Talvez já tenhas respondido, talvez vais respondê-la hoje. E espero que não saias deste lugar sem, em alguma altura, teres respondido esta pergunta. Mas a pergunta é esta: você crê no Filho do Homem? Isto é Jesus que pergunta a este homem que vê a sua vida transformada: você crê no Filho do Homem? A resposta a essa pergunta mudou a sua vida por completo. A resposta daquele homem foi: sim, eu creio. E começou a glorificar e a trazer honra a Jesus ali naquele momento. A sua vida foi transformada. Então esta história, se estiverem em João 9, ela começa com uma discussão dos discípulos de Jesus. Há ali um homem que diz que ele era cego desde nascença. Ou seja, este homem ele nunca conseguiu ver nada. Para nós, talvez difícil de compreendermos isso, graças a Deus, pelo menos creio eu que todos aqui, não foi o nosso caso. Mas imaginem este homem, tudo que ele conhece, tudo que toda a sua vida é construída
por coisas que ele sentiu, por coisas que lhe foram ensinadas e ditas. Ele caminhou, ele andou com ajuda. Ele nunca viu, nunca conseguiu ver e perceber, nunca teve revelação do que era o mundo à sua volta através dos seus olhos. Estava completamente no escuro. Estava completamente a viver segundo o que o mundo lhe dizia. Este homem está ali, aqueles discípulos, eles estão ali, eles estão fascinados ou estão curiosos, não a pensar. Eu acho extraordinário isso. Eles estão com Jesus, já viram vários milagres acontecer, já viram muita coisa acontecer, mas a pergunta que os discípulos fazem ao ver este homem não é se Jesus pode curar este homem. Não, eles perguntam: Jesus, este homem, ele está cego porquê? É pelo pecado dele? Ou é pelos pais? Qual é a causa por detrás disto? Naquela altura, eles tinham uma noção que doença muito provavelmente viria de pecado, viria de alguma coisa que poderia vir até de gerações no passado. E aqueles discípulos estão ali, estão perplexos e estão a pensar: mas qual é, o que é que teve que acontecer para este homem estar assim? Qual é o problema aqui, Jesus, para que este homem esteja nesta situação? E Jesus responde de uma forma espetacular. Ele diz: olha, nem é ele, nem foi os pais, a culpa nem é dele, nem é dos pais. Esta obra, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus retira as primeiras duas opções que aqueles discípulos estão a pensar pela sua mente limitada e traz uma terceira opção logo ali à frente. E diz: olha, isto aconteceu para que a obra do Pai se manifeste na vida deste homem. Para que Deus viesse ao seu encontro, para que Deus se manifestasse na vida dele. E qual é que seria essa obra? Assim, de imediato, o que nós vemos é que Jesus cura este homem. Faz uma cura extraordinária. E ao mesmo tempo, muito, muito estranha. Não é? Se pensarmos no que ele faz, ele pega em terra, ele deixa saliva cair nesta terra, ele cria ali, se calhar, um bocado de lama, não é? Coloca nos olhos deste homem e depois manda-o ir ao tanque lavar-se. Não é? E quando ele se lava, ele consegue ver. Mas imaginem, este homem que não consegue ver nada, não está a perceber do que está a acontecer, até nem foi ele que foi ter com Jesus para pedir para ser curado, é Jesus que vai, não é? Imaginem sentir isso. Não é? Se calhar para muitos de nós íamos estar um bocado ofendidos com a forma como Jesus escolheu curá-lo. Não é? Ele podia simplesmente ter dito para ser curado, já tinha feito isso antes, não é? Com aquele paralítico: levanta-te e anda. Não precisou de mais nada, bastou a sua palavra e ele se levantou. Mas com este homem, ele decide fazer de uma forma bem mais estranha. Imagina-te a ter ali aquela lama a ser colocada nos teus olhos. O que é que irias estar a pensar? O que é que está a acontecer? O que é isto que está nos meus olhos? E depois ouve a voz de Jesus a dizer: agora vai e lava. Como é que seria a nossa reação? Houve alguém com quem nós estávamos a falar que disse: a mim nunca fariam isso. Eu não teria sido curada, porque a mim eu não deixava fazer isso. Não é? Um bocado talvez ofensivo, este método. Mas aquele homem, ele submete-se às ordens de Jesus. E ele vai. E ele lava-se. E ele é totalmente curado. Este homem que nunca tinha visto nada, agora vê tudo. Claramente. Imaginem a alegria deste homem. Imaginem como a vida deles foi completamente transformada naquele dia. Toda a sua realidade mudou por completo.
partir daquele momento. Consegue ver tudo à sua volta. Uma nova vida começa para aquele homem ali. Tudo é novo, tudo é real, tudo é vivo. Não é? Já não precisa de imaginar as coisas. Não, ele consegue ver, ele consegue apalpar, ele consegue perceber as cores, as dinâmicas. Não é? Quão extraordinário é isso. É um milagre tão estrondoso que vemos que as pessoas reparam que há uma diferença neste homem. Os vizinhos começam a dizer, não era este o homem que era cego? Uns diziam, não pode ser. É impossível. É impossível que seja ele. E havia este debate a acontecer, mas será? É que o milagre era tão estrondoso, tão fora do normal, tão inacreditável, que as pessoas estavam a ter dificuldade a acreditar, a perceber, mesmo quando este homem diz, não, sou eu, sou mesmo eu. Eu estava cego, agora consigo ver. Mesmo assim, estes homens e mulheres ali à volta têm alguma dificuldade. Então eles levam-no para ter com os fariseus, com os mestres da lei. E é engraçado, não é? Os mestres da lei e os fariseus entram sempre nestas histórias. E depois de já várias histórias e 9 capítulos, vemos que ainda há alguma dificuldade de compreender. Então eles vêm a estes homens e ele explica o que é que lhes aconteceu. E estes homens começam a pensar. Aqui temos um homem que teve a vida completamente transformada. Mas o que vemos estes homens estão a pensar, certamente isto não pode ter sido um homem de Deus a fazer isto. Isto foi feito num sábado. Como é que é possível curar alguém no sábado? Este homem não guarda o sábado, certamente não é um homem de Deus. Não é? Começam a trazer explicações para aquilo que está a acontecer. Como é que foi que aconteceu? E o homem explica, olha, eu estava ali, este homem misturou, este homem pegou, tapou-me os olhos, eu fui lavar e agora vejo. Eu acho que ele não era cego realmente. De certeza, a única explicação para isto é que de certeza que ele não era cego. Eu só vou acreditar que ele era mesmo cego se os pais dele vierem cá e me disserem que é o mesmo homem e que ele era cego. Então chamam os pais. Não é? Temos aqui um homem que viu a sua vida transformada. E estes fariseus, estes homens ali à volta, em vez de estarem felizes e a celebrar isso, eles estão a tentar tirar o valor daquilo que tinha acabado de acontecer. Chamam os pais. Este é o seu filho? E eles dizem, sim, de facto é o meu filho. E de facto ele era cego desde que nasceu. Agora, como ele vê agora, eu não sei. Mas ele já é adulto. Ele que responda por si. Porquê? Porque já havia uma pressão tão grande a acontecer ali. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei já estavam de tal forma atrás de Jesus que qualquer um que confessasse que Jesus Cristo era o Senhor era expulso ali da sinagoga. Havia repercussões nas vidas daquelas pessoas. Eram colocadas de lado. Então os pais deste homem dizem, é ele, sim senhor. E ele agora vê, é verdade. Mas deixa com ele. Ele que responda. Ele que explique. Ele que diga. Então estes homens viram-se outra vez para ele. E dizem uma coisa inacreditável. Dizem o seguinte: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Estão a falar de Jesus. Jesus tinha começado esta história a dizer: esta situação está a acontecer para que a obra de Deus se manifeste, para que Deus seja glorificado. E estes homens, de coração endurecido, estão a dizer o nome de Deus em vão. E estão a dizer, olha, para a glória de Deus, explica-nos como é que isto aconteceu realmente.
Porque nós sabemos que Jesus é pecador. Porque nós sabemos que este homem é pecador. Agora, eu não sei se foi essas frases que instigaram aquele homem, mas nota-se nesta história uma mudança de atitude deste homem. Parece que há uma autoridade, uma coragem que sai, e este homem responde de forma simples e direta. Responde com aquilo que ele sabe sobre Jesus. E diz o seguinte: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Então eles lhe perguntaram: o que é que ele fez? Como é que lhe abriu os olhos? E ele responde: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Parece que este homem começa a instigar os fariseus, os mestres da lei, aqueles que tinham capacidade para o expulsar. Parece que mesmo por nada disso o impede de começar a virar-se para eles, a desafiar o quê? A desafiar o coração deles. O coração endurecido deles. O coração que não estavam a compreender, que estavam a falar sobre o Filho de Deus. Aquele que tinha sido prometido. Aquele que tinha vindo para abrir um caminho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês querem ser, acaso vocês também querem ser discípulos dele? Cria uma reação daqueles homens. Aqueles homens ficam bravos. Dizem, insultando e falando, dizem: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Isto é surreal. Se pensarmos no acontecimento que está a acontecer, é surreal. Tens um homem curado, transformado, uma vida nova para celebrar. Um milagre extraordinário. E aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, com o coração endurecido, em vez de estarem a celebrar isto, em vez de estarem felizes com aquele homem, em vez de estarem a honrar e a glorificar aquilo que Deus tinha feito na vida daquele homem, estão a rejeitá-lo. Estão a colocar uma linha. Estão a ir completamente de coração fechado. Há uma batalha aqui de corações. De um homem que está rendido, transformado, com uma vida nova, a batalhar contra corações que estão endurecidos, sem revelação, sem Deus. Este homem responde assim aos insultos e àquilo que eles disseram. Ora, isto é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Este homem traz, de um coração rendido, ele traz a verdade. Com toda a coragem, com toda a ousadia, com toda a autoridade, creio eu. Qual é a reação? Este homem acaba expulso da sinagoga. Acaba com a sua vida, talvez mudada em várias formas para sempre.
talvez rejeitado ali para aquela comunidade. Foi removido para fora. Mas a história não acaba ali. Jesus vem ao seu encontro. Jesus ouve falar do que aconteceu. E vemos isto no versículo 35, se quiserem ver comigo. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Este homem foi curado fisicamente. Estava a pensar só nessas palavras. Você já o tem visto. Este homem que nunca tinha visto nada até aquele dia, neste momento está face a face com Jesus. Face a face com Jesus. Jesus diz: Tu já o viste através dos olhos que eu curei. Tu já o viste. Está a falar contigo agora. Imaginem essa cura espetacular. Essa mudança na sua vida. Mas depois, ele continua. E diz: Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. E a sua vida espiritual muda para sempre. A obra do Pai foi manifesta. Aquela cura veio para trazer salvação a este homem. Ele estava cego fisicamente, estava cego espiritualmente. De repente ele está face a face com o Salvador, com Jesus. E vê os seus olhos curados, mas mais importante de tudo, vê os seus olhos espirituais a serem abertos. A conhecer a verdade. A conhecer Jesus. Sim, eu creio. Nós precisamos de ver, para concluir, porque vamos celebrar a Santa Ceia em breves minutos, nós precisamos de ver que este homem estava fisicamente cego e estava espiritualmente cego desde a nascença. Tal como eu e tu. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Todos nós acordamos para a vida, nascemos completamente cegos para a realidade da vida que Deus tem e planeou para nós. Todos nós estamos separados da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós andamos. Em Efésios, diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todos nós andamos sem conseguir ver. Andamos cegos neste mundo, seguindo os desejos, seguindo as vontades, seguindo o que o mundo nos ensinava e nos dizia. Éramos guiados por essas coisas, éramos merecedores da ira de Deus. Todos nós. Como este homem, nós não conseguíamos ver. Mas Jesus, ele veio para mostrar a obra do Pai. Para manifestar o incrível plano de salvação de Deus. Como aquela saliva com terra nos olhos, ofensivo e desagradável, a cruz, muitas vezes, para nós, é ofensivo, é desagradável. Quando olhamos para a cruz, vemos a nossa podridão. Não nos sabe bem.
somos encarados com a nossa fraqueza, somos encarados com a nossa cegueira. Quando olhamos para a cruz, percebemos o quão fraco e inúteis nós somos. É ofensivo quando pensamos no sacrifício, ou na necessidade de sacrifício. Muitas vezes pensamos, mas porquê? Porquê que era preciso um sacrifício? É difícil de perceber porque é que um homem tem que ir até aquela cruz para ser o sacrifício perfeito. Mas Jesus assim o fez. Foi até aquela cruz. Morreu naquele lugar. Para quê? Para que eu e tu pudéssemos ter vida eterna. O que é que nós precisamos de fazer? Olha, precisamos nos submeter à sua palavra. Precisamos de obedecer e precisamos de ir até à cruz. Render as nossas vidas a Jesus e deixar que o sangue dele nos limpe. Que faça cair a cegueira dos nossos olhos, a cegueira do nosso coração. Que nos limpe, que nos santifique e que nós possamos abrir os nossos olhos para a vida que temos em Jesus. Esta vida traz-nos transformação, como aqueles vizinhos que conseguiam ver a diferença, filhos de Deus que veem as suas vidas transformadas. Nós somos nova criação, é o que a Bíblia nos ensina. Somos nova criação. E sendo nova criação, isso traz-nos transformação. Não é? A Bíblia diz que permanecendo em Cristo, frutos vão surgir. Podemos ver os frutos da nossa salvação. Então é normal, é mais do que normal. Deveria ser o normal do dia a dia. Que toda a gente perceba. Mas o Fernando não era assim. O que é que aconteceu ao foguete? Não é? Eu lembro de falar com ele a dizer que ninguém o podia ver ali em Boim. Ninguém, segundo as palavras do foguete, ninguém dava nada por ele. Aos 18, 19 anos. Jesus entrou na vida. Não podemos estar a falar da mesma pessoa. Será? Será que é mesmo ele? O que é que terá acontecido? Não é? Transformação acontece. Cria curiosidade às pessoas à nossa volta. E sabem, muitas vezes nós vamos dizer, não, Jesus entrou na minha vida. Eu era assim e agora Jesus entrou na minha vida e esta agora é a minha vida. E alguns vão dizer, não pode bem ser assim. Tu estás a enganar. Será que foi? Será que não foi? Vão tentar arranjar explicação atrás de explicação. Mas tu sabes, como aquele homem sabia. Eu era cego, agora eu vejo. Jesus fez isto na minha vida. Qual é a melhor forma de testemunharmos? Eu creio que este é um grande exemplo para testemunharmos. Jesus fez isto na minha vida. Como é que tu sabes que Jesus é o caminho? Olha, porque eu era assim e agora sou assim. Porque eu era pecador, agora sou santo. Porque algumas pessoas aqui, porque eu só dizia palavrões e naquele instante nunca mais o fiz. Porque o meu casamento estava falhado e depois o meu casamento foi restaurado. Estão a ver um impacto de um testemunho de um filho de Deus que vê a sua vida a ser transformada, a passar da cegueira para a luz e pegando naquele versículo que eu disse logo no início, que assim brilhe a luz de vocês. Nós precisamos estar a brilhar esta transformação que há dentro de nós para que todos possam ouvir. E sabem, às vezes a Bíblia ensina, às vezes vais ter família a recusar-te. Vais ter pessoas a não querer se relacionar contigo. Vais ser expulso, talvez, de certos grupos ou porque já não querem ouvir ou não querem saber. Mas olha, Jesus vai ao teu encontro. Jesus está contigo. Jesus traz-te vida. E vida abundante. Efésios 2, 4 a 7 diz: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus, como aquele homem, faz-nos a mesma pergunta hoje. E para alguns, está-te a fazer a pergunta hoje. E eu quero que tu ouças com muita atenção. Tu crês no Filho do Homem? Tu crês em Jesus? Já o tens visto? É aquele que está a falar contigo ao teu coração neste momento, talvez. A forma como tu respondes a essa pergunta pode mudar a tua vida para todo sempre. Sabem, todos aqueles fariseus e mestres da lei, eles pensavam que viam, que conheciam a Deus. Eles achavam que tinham a sua vida garantida. No entanto, quando o Filho de Deus está face a face perante eles, ou esta história está face a face com eles, eles não conseguem ver. E Jesus acaba com um aviso muito sério e de certa forma terrível, se estás no lado errado desta pergunta. E eu quero que vocês ouçam. Versículo 39, diz Jesus: eu vim a este mundo para julgamento. Ouçam só isso. Jesus é amor. Jesus veio para demonstrar o amor de Deus. Mas este foi o propósito de Jesus. Isto é Jesus a dizer: eu vim a este mundo para julgamento. Vai haver um julgamento. Vai haver um momento onde nós vamos ter que estar perante Jesus. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quero-te desafiar hoje a teres a certeza ao sair deste lugar que os teus olhos espirituais estão bem abertos. Estás a ter um encontro com Jesus hoje. A verdade e a palavra está-te a ser proclamada hoje. E tu tens duas opções para responder aqui. Ou sim, eu creio em Jesus. Ou então pode ser como estes fariseus que estão perante Jesus e dizem: não, certamente ele não é quem ele diz que é. Esses são aqueles que acham que veem, mas na realidade são cegos. De que lado é que nós estamos? Não saias deste lugar sem essa certeza. A dizer que não precisam dele para ver. A consequência é terrível. Mas para todos nós que já tivemos os nossos olhos abertos, sejamos como este homem, a falar com autoridade e coragem, a testemunhar a todos daquilo que Jesus fez na nossa vida. Eu não conseguia ver, agora consigo. Eu era um pecador, agora sou um santo. Eu estava perdido, ele me achou. Eu estava sozinho, agora sou um filho de Deus. E a lista continua. Vamos declarar, vamos brilhar, vamos ser luz, vamos proclamar a toda a gente estas verdades, custa o que custar, porque Jesus entrou na nossa vida.
Há uma música do Emmanuel, não é? Eu antes era cego, mas agora consigo ver. Não é? Conseguimos ver. Então vamos celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia só faz sentido para todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Com todos aqueles que foram encarados com a cruz. E ao serem encarados com a cruz perceberam o quão sujos, quão fracos, quão terríveis nós realmente somos. Quão cegos nós estávamos a viver nesta vida. E viramos para Jesus. E nos submetemos a Ele. E acreditamos que a cruz foi o sacrifício perfeito, o caminho aberto para poder estar com o Pai. Para ser salvo. Só faz sentido tomares o vinho e o pão se acreditas que o corpo de Jesus foi pregado naquela cruz. E o seu sangue foi derramado para lavar os teus pecados, para te tornar limpo. Que o corpo dele foi esticado e maltratado ali, porque foi uma oferta de Deus, foi uma oferta de Jesus dada para que tu e eu pudéssemos ter vida eterna. Então a Bíblia até ensina-nos que nós só devemos tomar a Santa Ceia tendo esta certeza, que estamos em Cristo Jesus, que estamos a declarar e a proclamar estas verdades incríveis. Jesus morreu por mim. Eu antes estava cego, agora eu consigo ver. Jesus transformou a minha vida por completo. E quando tomamos o pão, estamos a dar graças a Deus. Porque Jesus, ao olhar para aquela cruz, a Bíblia diz que ele foi obediente ao seu Pai. E foi obediente até ao fim. E foi até aquela cruz. E levou com as coisas todas que tinham que levar. Levou com todo o nosso pecado. Porque por amor a nós. Não é? Então quando tomamos o pão, nós estamos a dar graças a Deus. Porque Jesus, ele venceu. Ele foi até aquela cruz. E quando estamos a tomar o vinho, vamos nos lembrar que aquele sangue, cada gota derramada por Jesus naquela cruz, foi feito para que nós fôssemos limpos. Quem sou eu para que Jesus pensasse em mim? Mas ele pensou. E pensou em ti. Então a pergunta é, você crê no Filho do Homem? Você crê em Jesus Cristo? Se a tua resposta é sim, eu quero te encorajar ao tomarmos agora a Santa Ceia, a vir, a pegar no copo, pegar no pão e vamos juntos no final orar e tomar juntos. Pode ser? Eu até ia chamar o grupo, mas vamos fazer isto até... Vamos tomar uns minutos, uns segundos de silêncio. Venham à frente. Podem começar a vir. Peguem no pão, peguem no vinho, sentem-se e meditem só nestas verdades incríveis que Jesus ganhou ali naquela cruz. Pode ser? Venham lá.